Paz seja na sua casa. Mais uma vez nós estamos juntos pela graça de Deus, mais uma vez pela Leme Web TV e pela TV SP2 Canal 4. E hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo aí fora nesse mundão, sobre más companhias. E muitas vezes acontece de pessoas dizer, não, isso aí não tem nada a ver. Mas tudo que acontece em nossas vidas, a Bíblia tem uma palavra. A Bíblia é um livro tão completo. E alguns perguntam assim, pastor, qual que é a Bíblia certa? A Bíblia é certa. E aí eu queria te dizer uma coisa sobre más companhias. E na palavra de Deus está escrito assim, olha, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E você vai se surpreender com o que diz essa palavra. Eu vou dizer de novo. Eu queria pedir algo para você. Se você tiver a chance de, quando você estiver ouvindo essa programação desse programa, que eu venho conversar e pregar a palavra para você, seria muito interessante se você estivesse com a Bíblia na mão. Porque assim, aquela história, né? Eu mato a cobra e gosto de mostrar o pau. Por quê? Por causa que alguns dizem assim, mas será que está escrito isso mesmo? Será que é assim mesmo? E na verdade, é interessante você acompanhar com a palavra de Deus. Bom, diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos associeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, é assim, olha, eu já fui jovem, mas me considero jovem ainda, mas eu já passei por certas fases da minha vida, e você já passou por certas fases na sua vida, ou está passando por certas fases. O adolescente, ele fala muito isso. Não tem problema não, porque eu sei me cuidar. Aí o pai fala assim, olha, você faz uma coisa, não anda com certas companhias, porque não, mas o importante é que eu sei me cuidar. E a hora que vai ver, já embarcou na droga, já embarcou na prostituição, já embarcou em más companhias, alguns casos, já embarcou em roubo, e assim, olha, porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Dá certo o homem casado andar com um homem solteiro? Dá certo a mulher casada andar com mulher solteira? Não dá. Então eu não posso ter amizade? Claro que pode, nós podemos ter amizade. Mas o convívio de um homem casado, por exemplo, o homem solteiro, ele sai do trabalho e vai tomar um drink, ele vai comer uma porção, ele vai, ele vai em bar, ele vai, enfim. E lá ele não tem hora para chegar em casa, ele não deve satisfação a ninguém, porque ele é solteiro. Aí o homem casado faz o quê? O homem casado quer acompanhar ele. Só que se ele se esquece, que tem a mulher dentro de casa, que está esperando ele, porque ele já saiu do serviço 6 horas da tarde, é 10 horas da noite, é 10h30 da noite, e ele não chegou em casa ainda. Por quê? Porque ele estava no bar com alguém, ele estava lá com alguém ou algum lugar. Aí quando ele chega em casa, a mulher vai cobrar ele. Meu Deus, eu estou te esperando até agora, onde você estava? Aí ele fala assim, eu estava no bar tomando uma cerveja, que não tem nada demais isso, e você fica pegando no meu pé, e para com isso. E aí o que acontece?
Você não tem nada a ver com a minha vida, ou eu não nasci amarrado com você, e esse tipo de assunto aí. Porque ele vai começar a olhar a vida do solteiro. Não estou dizendo que a vida do solteiro é má companhia, mas de repente a má companhia se torna não porque a pessoa é má, mas pelos costumes dela, pelo que ela faz. Então de repente o solteiro não é má companhia, mas ele está na vida de solteiro. Isso é recíproco, tanto com a mulher quanto para o homem. De repente o adolescente que está acostumado a ficar dentro de casa, tem um amigo, um amiguinho, que com 11 anos, 10 anos, 13 anos já vai para a balada. E aquela companhia começa assim, vamos lá, eu vou, por que você não vai? E ele vai em casa e começa a brigar com o pai e com a mãe porque o amiguinho dele foi. Ou se não, irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com 12 anos. E eu trabalhava em São Paulo, numa empresa chamada Taito. E eu não tinha costume de sair. Eu trabalhava de office boy e tinha um grupo de office boy na época, lá em São Paulo, que eu trabalhava junto com eles nessa empresa. E chegaram para mim e me ofereceram para dar uma tragada num cigarro. Na época era Minister, eu nem sei se existe mais essa marca. E de repente, o convívio daqueles meninos da época que fumavam para fazer charme, enfim, era toda uma... E de repente, de tanto eles insistirem, eu dizia, não fumo, não quero, não gosto, mas de repente, chegou um certo momento que aconteceu o quê? Eu peguei o cigarro. E quando eu peguei o cigarro, eu dei uma tragada naquele cigarro. Por quê? Porque a companhia que eu estava andando dentro da empresa que eu trabalhava, começou a me oferecer coisas. E a palavra de Deus diz assim que... Aí eu comecei a fumar. Eu fumei dos 12 anos, eu fumei escondido do meu pai. Aí eu fumei eu estou com 50 anos, eu fumei até com 19, 20 anos. Me fez um mal tremendo. Por quê? Por causa de alguém me ofereceu algo. Aí você diz assim, mas a gente tem que ter cabeça. Olha, essa história é mais velha que andar para trás. Olha, a pessoa tem que ter cabeça, não me deixe influenciar. Você vê jovens hoje, homens casados, mulheres casadas, se infiltrando nas drogas hoje. E todo mundo sabe que a droga, o nome já fala, é uma droga. E de repente, a má companhia que ela anda, ela influencia muito fortemente na vida do cotidiano das pessoas. Porque nós temos o quê? Aquilo no ouvido, por exemplo, uma mulher solteira e uma mulher casada andam junto. De repente a mulher casada, ela tem o marido dela, ou de repente o homem casado tem a mulher dele, ele não tem que ter olho para outras mulheres, tem que ter olho para a mulher dele e vice-versa. Mas de repente ele está lá com com um amigo solteiro, passa uma mulher lá e ele fala assim, olha lá, e elogia aquela mulher. O homem casado, de repente, fala para o homem solteiro, não, eu sou casado, e passa um dia, um mês, 2 meses, e tanta conversa, de repente aquela má companhia, com aqueles más pensamentos, com aquelas más influências, começa a ter efeito na vida das pessoas. Eu sei que muita gente nessa palavra vai dizer o seguinte, pastor, o pastor não é assim não. Quem tem cabeça não se deixa influenciar. Olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para uma pessoa se inclinar para a palavra de Deus é difícil. Mas para se inclinar para os costumes mundanos, sujos do mundo, é rapidinho. É só você pegar a estatística hoje de pessoas
de posições, médico, advogados, engenheiro, empresários, que hoje estão na droga, que hoje está lá na Cracolândia. Mulheres casadas que estão lá na Cracolândia. Meninos que até certo tempo era bonzinho, não tinha costumes ruins. De repente andou com uma má companhia, entortou o caldo. Começou a andar, já não respondia para o pai com a mãe, já começa a responder com o pai com a mãe, já começa a querer ter liberdade, já começa a querer falar no mesmo nível do pai e da mãe. Se a mãe e o pai falar A, ele quer falar A, B e C, e isso está contra a palavra de Deus. Aí ele fala assim, vê lá, que esse negócio de pastor, de palavra de Deus. Por quê? Porque ele convive com uma má companhia. Mas de repente ele convive com uma boa companhia, que vai levar ele, que vai falar da palavra de Deus para ele. Olha, para você ter uma ideia, olha como é que são as coisas. Eu tenho um sobrinho, ele tem 3 anos de idade. 3 anos de idade. E a educação que ele tem na casa dele, que é do meu outro sobrinho, da minha sobrinha, que são casados, é um convívio maravilhoso. Com 3 anos de idade, eu recebi uma visita na chácara de outros parentes meus, e esse sobrinho estava em férias na casa nossa lá. 3 anos de idade. E a gente se reuniu no rancho para tomar um café. E tinha meus sobrinhos, minhas sobrinhas, aliás, minhas primas, meu tio, minha tia, minha família, estava todo mundo na mesa. E colocamos a mesa, um café, bastante coisa para comer. E esse sobrinho de 3 anos, ele falou o seguinte, ele olhou para mim, como eu sou pastor, ele falou assim, olha, ele falou, pastor, eu disse, tio, pastor, não vai orar? E eu olhei para ele e eu falei assim, nós vamos orar. Nós vamos orar porque... Aí ele pediu, de 3 anos, ele pediu para que todos dessem a mão ao redor da mesa. E ali, não fui eu que orei, ele orou. Uma criança de 3 anos fez uma oração para agradecer a Deus do alimento que estava sobre aquela mesa. Presta atenção, uma criança de 3 anos pediu para que os adultos agradecessem a comida que estava sendo colocada sobre a mesa. E não bastasse, pediu que todos dessem a mão para que ele orasse. E ele fez uma oração do jeitinho infantil, mas ele fez uma oração muito bonita. Resultado, os outros parentes, os outros adultos, nós todos ali, minhas primas chorou, meu tio chorou, minha tia chorou, de ver uma criança de 3 anos agradecendo a comida que estava sobre a mesa. Por quê? Porque a influência da igreja, a influência do ensinamento bíblico levou ele a fazer isso. De repente, tem crianças, tem pessoas que, pela conduta que tem, não que seja má, mas que não tem aquele costume de orar. Agora, se tiver alguém orientando, ela vai orar. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a influência da igreja, que é uma excelente companhia, que ensina a palavra de Deus, ensinou uma criança de 3 anos a agradecer o alimento que ela estava comendo. E está escrito na Bíblia o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, de repente, na internet, a má companhia fala assim, olha, entra lá em tal site lá, porque tem uns filmes pornográficos lá, olha lá, vê lá. Dá uma olhadinha lá. Não, eu não posso ver essas coisas. Não, dá uma olhadinha, não tem problema. Daqui a pouco a pessoa está assistindo o que
que não deve. De repente, o tal do Facebook, que é excelente, mas também pode ser usado por uma má influência, onde tem jogo, onde tem todas essas coisas más, conversas mal faladas, brincadeiras sem graça que tem na internet, nesse tal de Facebook. Enfim, está escrito, vou voltar a falar de novo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você diz, então o que eu faço, pastor? Então eu não vou ter amigo mais. Você pode ter amigo como eu tenho. Eu conheço pessoas, sei lá, que não tem uma boa conduta, mas eu não convivo com elas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá. Quando eu tenho uma oportunidade, eu prego a palavra. Mas isso não quer dizer que eu tenho que andar com ela, que tem que ter os costumes dela. Então o que eu tenho que fazer? Ó, aqui no Leme tem uma expressão que dizem, que fazem, né? Fazem ó, né? Algumas pessoas falam alguma coisa, faz assim, ó, tô fora, ó, põe a mão aqui para cá, ó, tô para lá. E a Bíblia fala mais ou menos isso. Olha o que fala em Éfesos, capítulo 5, versículo 10 e 11. Éfeso, capítulo 5, versículo 10 e 11. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Vou ler de novo. Éfeso, capítulo 5, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu tenho que aprovar, eu tenho que fazer o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Quer dizer, eu não vou me comunicar com a má companhia. Eu não vou aprovar o que ela faz. Eu não vou fazer parte daquilo. Eu tenho que procurar o melhor caminho. Nós temos que procurar o melhor caminho. E o melhor caminho é Jesus Cristo. O melhor caminho é a palavra de Deus. Está escrito na palavra assim, olha, que o caminho largo, você vai ouvir sempre dizer isso aqui, o caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito à salvação. Aprovando o que é agradável a Deus. Bom, Deus agrada de certas coisas? Eu estou numa roda de amigos. De repente, isso acontece muito com parente. Quando se reúne, alguns respeitam que é pastor, outros respeitam que é da igreja, mas alguns não respeitam. Parece que faz questão. Ou até amigos ou conhecidos faz questão de... Então, de repente, chega lá e fala, vou contar uma piada. E, de repente, aquela piada é uma piada suja, uma piada que os ouvidos de Deus não se agradam. Tem piadas engraçadas que a gente pode ouvir e até contar. Mas tem piadas que você ouve, que não é para ouvir. E quando se fala uma piada que tem palavrão, que tem sujeira, todo mundo dá risada. Todo mundo dá risada e pede para contar outra. Esse daí conta a piada que a gente dá risada com ele, só conta a piada suja. Piada pornográfica, e todo mundo dá risada, e quando aquela pessoa chega numa festa, chega no aniversário, chega em algum lugar, chegou fulano de tal aqui, vem cá, conta uma piada aqui pra gente. Quando chega um homem de Deus, quando chega uma mulher de Deus, que conhece a palavra de Deus, quando ela chega, e às vezes ela vai falar de Deus, sabe o que falam? Ixi, chegou aquele lá, lá, só sabe falar de Deus. Só sabe falar de Deus. Ixi, nem dá muita bola. Porque gosta do quê? Aprovando o que não é agradável a Deus. E aqui, eles se comunicam com as obras infrutíferas das trevas. Eles gostam das obras das trevas. Mesmo que fale de pornografia, mesmo que fale de coisas que não tem fundamento, que não tem pureza, eles gostam de falar. Isso é agradável. E as más companhias do mundo lá fora faz isso.
me perdoa, me perdoa. Mas eu estou te pregando a palavra de Deus. Quando você tiver... Eu também gosto de piada, dar risada. A Bíblia fala assim, olha o que diz a Bíblia, que nós temos que ser alegres, nós temos que conversar vários assuntos sobre, sei lá, tem diversos assuntos, mas por que falar sobre pornografia? Por que falar palavrão? Por que falar o que não é de Deus? Por que se comunicar com as obras infrutíferas das trevas? Por quê? Tem tantos assuntos saudáveis, assunto que vai te preencher, que vai te ensinar, que vai acrescentar algo na sua vida. Assuntos que vai te trazer uma certa cultura, um certo conhecimento de, sei lá, de quê. Mas uma piada suja que aquele lá conta, procura entender uma coisa. É mais ou menos assim. Ó. Quando você estiver falando uma piada suja, quando você ouvir alguém falando uma piada suja, ou você ouvir de longe, imagine assim, olha. Você sabe como é que a gente começa a se afastar com as coisas das trevas? É saber que Deus está olhando para a gente sempre. Por exemplo, eu estou pregando aqui para você, eu sei que o olho de Deus está sobre mim. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Nada escapa dos olhos do Senhor. Então, se eu estou ouvindo uma piada suja e estou dando risada com aquilo, ou se eu estou num barzinho com um homem solteiro, deixando a minha esposa esperando lá em casa, os meus filhos esperando lá em casa, ou eu ouvindo comentários lá fora e me agradando com aqueles comentários sem fundamento, ou alguém me oferecendo droga, ou eu andar com essa pessoa ainda, ou aquela pessoa que tem mania de beber, que sai com as pernas trançadas toda festa que vai com a perna trançada, sai com a perna trançada de tanto beber que fala besteira. Olha, a Bíblia fala para mim fazer, sabe o quê? Em Éfeso, capítulo 5, versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Procura ver com quem seu filho está andando. Você procura saber quem são verdadeiros. Procura saber. Procura a palavra de Deus. Tem gente que eu conheço pessoas que têm um conhecimento tão grande, e é bacana isso, eu admiro isso. Que tem amizade com fulano, com ciclano, que, nossa, tem tantas amizades. Mas o amigo Jesus, ela nunca tem tempo para esse amigo. Para o amigo Jesus, ela não tem tempo. E eu vou te dizer mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Olha, não vos enganeis. 2 pontos. Não se deixe iludir. Não se deixe levar porque ele é descolado, porque ele é descolada, porque é divertido, porque... se ele bebe, mas não fica bêbado. Na verdade está, mas fala que não está. Na verdade, você... Para, rapaz. Sabe o que fala? Para. Não precisa sair com a tua esposa, não. Precisa, sabe, deixa ela lá. Vamos sair junto com a gente, vamos bater uma bolinha, depois da bolinha nós vamos tomar uma cerveja lá e vai indo, entra 8 horas, entra 10 horas, entra 9 horas, entra 10 horas, entra 11 horas, e a hora que você chega em casa, tarde da noite, com cheiro de cerveja, tua esposa te esperando, ou vice-versa. Não faça isso. Diga não. Má companhia. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Má companhia. Não é só aquela.
Má companhia, vou dizer de novo, má companhia não é só aquela que te oferece droga. Má companhia não é aquela só que te oferece o que não deve. Má companhia é aquela também que te bate nas tuas costas e diz que é teu amigo e te convida muitas vezes para deixar a tua esposa, o teu marido, para sair com ele, para sair com ela. Essa também é má companhia, porque o amigo de verdade, sabe o que ele fala? Fala assim, ó, vai para casa, que a tua esposa está te esperando. Olha, vai para casa porque teu marido está te esperando. Olha, vai para casa porque teu pai te ama, porque tua mãe te ama. Olha, não fica até tarde aqui que o teu pai vai ficar preocupado com você, a tua mãe vai ficar preocupada com você. Aí você vai dizer assim, pastor, que mundo que você vive? Eu vivo no mundo de Cristo. Eu vivo no mundo da palavra de Deus. Às vezes, o homem de Deus parece ser até um ET. Por causa que ele fala coisa que é totalmente quase fora da realidade, do dia a dia do mundo aí fora. Mas está escrito na palavra de Deus, aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O bom amigo não é aquele que concorda com tudo com você. Quando você fala, eu vou sair hoje, eu vou deixar minha esposa em casa, vou deixar meu marido em casa, que eu não aguento mais. Ele fala assim, vai mesmo, deixa lá teu marido, deixa lá tua esposa, sai sozinho, vai espairecer um pouquinho. Não, o bom amigo, sabe o que ele fala? Você tem que se reconciliar com a tua esposa, você tem que se reconciliar com o teu marido, para vocês dois saírem juntos, para vocês dois viajarem juntos. Eu queria tomar comer uma pizza, eu queria... Não vai sozinho, leva teu marido, leva tua esposa, leva teu filho. Convide aquele amigo que só quer o bem teu. Conviva com o teu amigo que só quer o teu bem. O amigo que só quer o teu mal, batendo nas tuas costinhas, concordando com as coisas erradas que você faz. Perdão, é que às vezes eu me expresso. Concordando com as coisas erradas que fazem. Entendeu? Não faça isso. Faça assim, olha. Selecione a tua amizade. E eu vou ler de novo aqui, antes de eu encerrar. Não vos enganeis. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Éfeso, capítulo 5, versículo 10 e 11. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. É aquela coisa que eu falei no começo aqui. Olha, estou fora. Má companhia, estou fora. Quem bebe muito, estou fora. Quer te levar para a bebida? Estou fora. Quer te levar para a droga? Estou fora. Quer te levar para a balada? Para você não ter hora para chegar em casa, para beber, para fumar e para, sei lá, estou fora. Isso é de Deus. Amém? Deus te abençoe e que tudo venha acontecer na tua vida o melhor possível. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida. E como diz a palavra de Deus, a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo. Assim seja. Má companhia, estou fora. Em nome de Jesus, eu estou com Cristo, que Ele é o meu verdadeiro amigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus te abençoe. Amém, Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir e estivermos vivos até lá. Amém, Jesus.